De volta aqui na nossa programação da BMC News, a gente recebe agora José Mauro Delela, consultor em economia e política. Seja muito bem-vindo, José Mauro, à nossa programação. Muito bom dia para você. Olá, bom dia para todo mundo que está acompanhando aí. Obrigada. São vários pontos aqui, né, para a gente conversar, mas queria começar, né, principalmente falando um pouco mais sobre toda essa situação que a gente vem vendo, principalmente depois dessa reunião, né, do comunicado do Copom, o clima ali, das críticas em relação a Lula, toda a equipe do Lula também criticando muito a questão da manutenção dos juros, da taxa da Selic. Porém, hoje a gente teve os dados ali do IPCA 15, né, o IPCA teve ali uma desaceleração, se a gente for comparar com o mês passado, mas ainda assim uma alta, né? Uma alta de 0,69%, inclusive maior do que estava ali nas projeções da expectativa. Dos 9 grupos, 8 acabaram tendo alta e no acumulado dos 12 meses chegando a 5,36%. Nós ainda não temos a apresentação, claro, do novo arcabouço fiscal, né? Que será apresentado provavelmente no mês que vem, mas eu queria entender na sua visão, né? Essas críticas do governo em relação à taxa de juros. Ainda a gente vendo sinais de uma inflação ali persistente, né? Não controlada, uma grande preocupação em relação à pressão. Há espaço para o Banco Central, né, ceder aí, diminuir os juros, apesar dessa última sinalização ter vindo bem mais hawkish, por sinal? Bom, o Banco Central ele está tendo que gerenciar um cenário muito complexo, né? Muito desfavorável, né? De maneira geral, a começar pela influência externa do próprio cenário, né? Temas que vocês acabaram de mencionar na apresentação do noticiário em relação à deterioração das condições do sistema financeiro, e as respostas estão sendo dadas pelas autoridades monetárias e pelos governos também, não só no âmbito das autoridades monetárias, mas também se estendendo aos governos ao redor de todo o mundo, né? Esse é um processo que a gente que está guardando semelhanças com aquele que a gente vivenciou na crise de 2008, 2009, embora com algumas diferenças importantes, e é justamente nessas diferenças que residem as maiores preocupações. Mas quando a gente traz essa realidade para o Copom, né, e para a realidade com a qual o Copom está se deparando, quer dizer, o que dá para dizer de maneira bastante simplificada é que quarta-feira ele se deparou, eu diria, com duas alternativas possíveis entre infinitas alternativas que ele sempre tem, né? A primeira delas é seguir o rito, né? Seguir o ritmo que ele estava adotando, manter o seu plano de voo, que foi a alternativa escolhida, ou alterar o plano de voo em antecipação a uma eventual deterioração mais forte da economia brasileira que poderia ocorrer, ou que poderá ocorrer de fato, em razão dessas condições globais contaminando o país, né? E isso acabar gerando algum tipo de pressão deflacionária que, por sua vez, justificaria uma redução de taxas de juros lá na frente, né? Então ele tinha essas duas opções, acho que de maneira bastante simplificada: manter o plano de voo ou alterar o plano de voo e mencionar uma percepção de riscos à atividade maiores à frente, e esses riscos à atividade maiores gerando um potencial maior de pressão deflacionária. Aí é uma questão de opinião, de alguma maneira, mas na minha percepção, a escolha que ele fez foi a escolha, indiscutivelmente a escolha correta, né? Essa, de novo, é a minha opinião, e ela foi a escolha correta porque a dinâmica de inflação corrente ainda é uma dinâmica de inflação problemática o suficiente a ponto de não sancionar uma decisão de virada, de mudança de mão, né? Se a gente fizer um paralelo de novo com o que está acontecendo lá fora, os bancos centrais globais também estão se deparando com um problema semelhante, né? Eu diria até nesse caso mais grave do que o brasileiro, porque, como já foi bastante discutido aqui, inclusive no âmbito da própria BMC, por outros analistas, até por mim mesmo no passado, o Banco Central do Brasil foi quem começou primeiro a responder às pressões inflacionárias, né? Foi quem ajustou mais, então a gente acabou ficando numa posição em relação à curva melhor do que outros bancos centrais globais, mas a gente viu isso no discurso do Fed na quarta, né? O Fed falou bastante sobre preocupações com a contaminação em relação aos riscos associados ao sistema financeiro, mas o Fed ainda decidiu por uma alta de taxa de juros, né? Quer dizer, o juro nos Estados Unidos não está onde deveria, né? E o Fed teve que fazer mais algum ajuste, a despeito dele ter que reconhecer que existem riscos recessivos e deflacionários importantes contratados em função dos desdobramentos
dessa crise financeira, né? Então, acho que assim, a ideia central né, por trás desse raciocínio é assim, o Copom, ele poderia sim ter feito uma escolha mais dove, né, como a gente gosta de chamar, então uma escolha de ir por um caminho de antecipar essas pressões deflacionárias possíveis, mas ele estaria assumindo um risco assimétrico complicado, né? Quer dizer, quando o Copom colocou o juro em 2 e manteve o juro em 2 por um tempo, e fez forward guidance, né, sinalizou que a taxa permaneceria baixa por muito tempo, foi um problema, né, foi um equívoco no sentido dove, que ele teve que corrigir e está tendo que corrigir com uma postura mais rock agora, né? Quer dizer, eu errei para o lado dove, agora eu tenho que correr o risco de errar para o lado rock, né? De novo invocando o discurso do Fed, invocando o discurso do ECB, está todo mundo no mesmo barco. O Fed também falou que a inflação era temporária, também sinalizou que a inflação ia fechar 2021, 2022 na faixa de 3%, quer dizer, a inflação fechou muito longe disso. Então, é possível, e eu diria até que é provável, que efetivamente as condições globais, mais as condições locais, vão em algum momento do tempo no futuro conspirar em favor de um cenário de um início de um ciclo de queda, né? Mas talvez a palavra-chave nesse momento é ter paciência, né? A gente tem que ter paciência para chegar até lá, né? E justamente paciência é um artigo bastante escasso no mundo político, né? E aí isso vão se somar a outras inúmeras discussões, que é justamente uma das principais a que você mencionou, a questão do arcabouço fiscal, né? A gente tem um item em aberto que é fundamental em relação às expectativas inflacionárias no caso brasileiro, que é a definição do arcabouço fiscal, e esse item está em aberto. A gente ainda não tem como avaliar o arcabouço, porque a gente ainda não sabe como é exatamente esse arcabouço, né? Então essa é uma questão importante. José Mauro, uma outra questão, né, que eu queria entender aqui a sua visão, o presidente Lula ontem, ele chegou a falar, né, que a questão de Roberto Campos Neto é um problema do Senado. E a gente viu ali grandes, né, aliados do próprio presidente, Gleisi Hoffmann, Lindenberg Faria, tratando, né, falando aí exatamente de, né, formalizar, de tentar levar, né, para o Senado aí um pedido para tirar Roberto Campos Neto da presidência do Banco Central. Porém, né, Pacheco já havia sinalizado que pode ser que não tenha aí os 41 votos necessários para isso, que não teria, né, esta força agora. Alguns, inclusive aliados do próprio governo, acreditam que isso pode ser um tiro no pé para a imagem do presidente, se não realmente conseguir e fortalecer ainda mais ali Roberto Campos Neto, né, trazendo aí ao contrário, saindo aí um tiro pela culatra, na verdade, no intuito, né, de tirar, não conseguir e ser uma derrota aí significativa para o governo nestes primeiros meses, que a gente costuma a falar que sempre o começo de um novo governo tem um período considerado como lua de mel, mas que talvez aí já seria azedado, vamos dizer assim, por esta questão. Eu queria entender na sua visão, né, se você acredita que isso realmente deve ser levado à frente ou, né, sendo muito sincera aqui, se realmente Roberto Campos Neto está sendo só um bode expiatório aí para levar uma culpa, caso não há um crescimento do Brasil, foi culpa da Selic alta, foi culpa de Roberto Campos Neto, ou realmente aí pode ser que isso vá adiante, o que significaria, né, exatamente levar isso ao próprio Senado para uma votação, os riscos, inclusive até, né, em relação aos próprios juros futuros subirem mais por conta dessa instabilidade, de todo esse risco que pode acabar gerando aqui para o país. Sem dúvida, essa também é uma discussão bastante complexa, né? A gente teve a oportunidade de aprofundar, de esmiuçar o tema da independência do Banco Central relativamente recente no Brasil, né? Quando da aprovação da independência formal, ou da autonomia formal, como a gente queira chamar. E tudo que se discutiu à época é justamente o que se retoma agora, né? Quer dizer, por que é importante, interessante um Banco Central ser independente, né? Pela ideia fundamental de que os governos têm intenções políticas de curto prazo que muitas vezes, não normalmente, mas muitas vezes podem ser dissonantes em relação à melhor qualidade, digamos assim, de gestão de política monetária com vistas ao longo prazo, né? Então, é o princípio fundamental de que existe uma determinação teórica, uma designação teórica de que sustentação de inflação mais baixa a longo prazo
tende a ser compatível com taxas de crescimento maiores e crescimento do produto maiores, né? E, portanto, a responsabilidade primeira da autoridade monetária deveria ser garantir essa inflação mais baixa, porque isso vai afetar positivamente as decisões dos agentes econômicos, as decisões de consumo e investimento, e, em decorrência disso, a gente teria um ambiente mais saudável para o crescimento. Então, tudo isso foi muito discutido naquela época, e agora é uma discussão que retorna, né? Quer dizer, acho que não há muita dúvida, é relativamente tranquilo, simples afirmar que o debate sobre a possibilidade de uma substituição da presidência do Banco Central, porque haveria uma redução desejável por parte do governo que não está acontecendo, só a ocorrência do debate ela não é saudável do ponto de vista das expectativas dos agentes econômicos, né, das expectativas inflacionárias. Existe um tema, digamos, técnico por trás, né? Você pode questionar a decisão técnica do Banco Central. Existe o certo a ser feito, mas existem nuances em relação a esse certo a ser feito, né? Quer dizer, eu posso, frente ao mesmo cenário, eu posso, que é justamente a minha resposta anterior um pouco, né? Eu posso antecipar riscos deflacionários que não estão efetivamente materializados agora, e eu posso estar mais preocupado com eles e tomar uma atitude um pouco diferente, ou não, né? Ou eu posso antecipar riscos inflacionários, né? Eu posso menosprezar ou superestimar riscos inflacionários e riscos deflacionários. Então, a ideia de que a instituição Banco Central ela é uma instituição independente, autônoma, com mandato definido, com uma responsabilidade clara, né, que é a perseguição da meta de inflação, que nos últimos anos tem sido difícil, inclusive no mundo inteiro, né, e que, portanto, a figura do presidente do Banco Central e a instituição em si não participam tão diretamente do debate político, evidente, isso é o desejável, né? Quando isso não está acontecendo, de alguma forma você já tem alguma contaminação das expectativas, ainda mais numa situação na qual todo esse arcabouço e toda essa definição legal e regimental ocorreu num governo anterior ao atual, que era um governo ideologicamente posicionado num sentido diferente do espectro, né? Então, eu entendo que, do ponto de vista do mercado, um progresso nesse sentido, né? Então, quando o presidente do Senado vem e fala não há votos suficientes para colocar isso em debate e tal, quer dizer, a hipótese de que efetivamente esse debate avance no âmbito do legislativo e que a gente efetivamente vá continuar com essa discussão, olhando para ela por muito tempo, a meu ver, tende a ser um fator de pressão adicional nos mercados, né, notadamente no mercado de renda fixa, notadamente no apressamento na curva longa de juros, né? De novo, eu retomo rapidamente o ponto que eu coloquei também na primeira resposta. O cenário inflacionário tem sido muito, muito problemático, né? As expectativas inflacionárias estão refletindo isso, a inflação corrente está refletindo isso. O cenário inflacionário tem sido muito problemático já faz muito tempo, né? Isso está gerando dúvida em relação à possibilidade de convergência, não só aqui no Brasil, no resto do mundo. As autoridades monetárias estão tendo que correr atrás. Esse processo de deterioração de atividade em decorrência de uma crise sistêmica ou de uma crise que tem algum componente sistêmico no âmbito do sistema financeiro, ele aumenta a probabilidade de uma desaceleração econômica, que tem todas as suas implicações negativas, mas que, do ponto de vista inflacionário, ela pode aumentar a probabilidade de algum tipo de pressão deflacionária, que deveria aumentar o grau de liberdade dos bancos centrais, que hoje é muito baixo, né? Acho que é uma discussão sobre graus de liberdade, né? O que nós estamos tentando é estender o grau de liberdade do Banco Central, que os fundamentos determinam hoje que eles sejam baixos, né? E então, com alguma paciência, talvez esses graus de liberdade vão aumentar em algumas semanas, talvez com alguma paciência esses graus de liberdade vão aumentar em alguns meses, talvez eventualmente em alguns dias até, né? Mas a adequação desse cenário econômico, né, desse cenário de fundamento ao calendário político, ao debate político, ela é sempre muito complicada. E quando isso chega na intensidade que chegou nas últimas semanas, é inexorável que alguma contaminação nos preços e nas expectativas seja inevitável, e tem sido inevitável, né? Isso tem sido claramente percebido na formação dos preços ativos brasileiros.
Maravilha, José Mauro Delela, sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação da BMC News. Quero agradecer pelo seu tempo. Fica aqui o convite para voltar em outras oportunidades. Tá legal, eu que agradeço o convite. Estamos à disposição de vocês. A todos um bom dia, um bom final de semana também.